Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Estamos recebendo no Café com Política de hoje o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, ele que é deputado pelo PDT, está no 7º mandato como deputado estadual. Antes disso teve 2 mandatos como vereador, foi o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E eu já começo perguntando ao senhor, deputado, primeiro, bom dia, é um prazer ter o senhor aqui. Começo perguntando ao senhor, agora há pouco nós tivemos aí, anunciamos um mandado de prisão contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, atual vereador Wellington Magalhães, juntamente com a esposa dele e várias pessoas, inclusive o ex-superintendente de comunicação da Câmara Municipal também. O senhor que está na vida pública há tantos anos e até hoje nenhum envolvimento e nenhuma crise política e nenhum escândalo político. Como é que o senhor vê colegas do senhor envolvidos? E aí tem também, já coloco aqui o senador Aécio Neves, que ontem se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, primeiro, bom dia Delma, bom dia Sapia. Eu acho que a justiça que tem que opinar sobre isso. A justiça que tem que dar o parecer. Eu tenho os nossos colegas que teve os seus envolvimentos. Eu acho que cada um vai ter que responder na hora certa pelos seus atos e entendo que até então a justiça vai ter que falar. Fico muito à vontade nesses anos todos, nós estamos completando aí 30 anos de vida pública, Sapi, e graças a Deus nunca tivemos envolvimento com nada. E sempre defendemos até algumas coisas que, por exemplo, a legalização do jogo nesse país, nós sempre defendemos. E falávamos isso há anos e anos, e agora estou vendo a opinião pública e até mesmo políticos que eram contrários falando que está na hora de legalizar. Eu acho que já passou da hora dessa legalização. Então são coisas como a gente sempre defendeu muitas coisas que a opinião pública falava assim, mas isso aí não pode, isso aí é contrário e hoje está vendo. Então a gente vê pessoas envolvidas que foram contra desses pensamentos que nós defendemos e eu acho que é a justiça que vai julgar. Deputado, todas essas investigações, esses escândalos de corrupção no país, têm opiniões divergentes. Alguns, isso no cenário político, alguns veem isso como negativo, né, porque desgasta muito a classe política, mas outros veem como uma oportunidade de renovação dos quadros. Como é que o senhor vê? Eu vejo que o Brasil tem que passar limpo. Mas eu acho que não é só o político, eu acho que é o próprio eleitor também. Eu acho que nós temos que passar o Brasil uma política geral. Eu há anos venho lutando por uma reforma política, uma reforma partidária, uma unificação das eleições. A gente, quando fala isso, está na hora de unificar as eleições. Olha quantos anos, através de uma entidade que nós temos, que chama UNALE, União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais, representa 1.059 deputados no Brasil inteiro, nós viemos lutando para unificar as eleições. Nós não podemos ter eleição de 2 em 2 anos. Naquela hora que o Lula estava com todo o prestígio, o Brasil exportando minério para a China crescendo, comprando todo o minério do Brasil, o Brasil estava bem, o brasileiro com poder de compra. Estava na hora do Lula ter batido a mão na mesa e falado o seguinte aqui, nós vamos prorrogar o mandato, não, nós vamos unificar as eleições, vamos dar mais 2 anos para o Congresso, para as assembleias. Vamos dar mais 2 anos aqui, vamos unificar as eleições, fazer uma eleição geral daqui a 2 anos, pegar de presidente da República a senador, vamos acertar um Brasil novo, vamos passar o Brasil a limpo, vamos fazer uma reforma partidária. Você imaginar que nós temos um país que todo mundo fala de fidelidade partidária, que partido político que nós temos, aonde o próprio político deixou agora, 6 meses antes da eleição, o político mudar de partido. Como é que você exige, como é que você explica isso para o seu filho, teu menino de 13 anos, que falou, pai, como é que você pode mudar de partido agora? Como é que você vai exigir uma fidelidade partidária? Como é que você explica isso para um menino de 13 anos, que você tem que ter fidelidade partidária, mas você pode mudar de partido? E nós tivemos essa dança de partido aí, umas semanas atrás, tanta gente mudando de partido. Então está na hora de mudar de partido. Estava na hora de acabar com essas emendas parlamentares. É só imaginar que emenda parlamentar, a gente já viu tantos escândalos. Um deputado coloca lá 10 milhões,
numa obra para uma prefeitura, dos 10 milhões ele indica o empreiteiro, de indicar o empreiteiro ele já tira metade para ele, o prefeito vai tirar mais 20%, 30%, e aí fica e faz a obra, só acontece. Então está na hora de acabar com a emenda parlamentar, está na hora já passou da hora de fazer uma revisão, uma constituinte nova, uma constituinte com a sociedade organizada, com a presença mínima de políticos ali, mas com a sociedade organizada e a sociedade falar o que ela quer. Porque não adianta. Então, o Brasil está passando a limpo. Eu acho que nós estamos numa UTI. Um Brasil novo, um Brasil que a democracia ganhou tudo. Nós saímos de uma ditadura e tudo que foi proposto pela população, pelo político até então, o político ganhou. Vamos acabar com a ditadura. Nós acabamos com a ditadura. Vamos fazer a abertura. Tudo que foi feito até hoje, nós conseguimos fazer. E agora vem esse período todo de maturação. Eu acho que e nessa próxima eleição eu falo com tranquilidade. Quem está na vida pública, está na hora de renovar? Está na hora de renovar. Mas quem tem propostas, quem tem um passado limpo, esses eu acho que tem que continuar e tem que mostrar que o Brasil tem jeito. O deputado, o partido do senhor, o PDT, tem um pré-candidato a presidente da República, o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, com quem o senhor esteve anteontem. Nós estivemos anteontem na cidade de Ouro Preto, onde ele teve a oportunidade de falar para estudantes, para sindicalistas, para a população de Ouro Preto ali e mostrar que o Brasil tem propostas para o Brasil. O Ciro tem propostas, o Ciro tem passado, o Ciro tem 40 anos de vida pública também, um passado limpo. E eu tenho certeza que no decorrer daí, quando chegar uma campanha eleitoral, ele vai ter a oportunidade de mostrar. E aí vai caber o povo brasileiro de avaliar quem é o melhor para dirigir esse país. É Bolsonaro, é Ciro, é Alckmin, é tantos outros candidatos que estão aí com propostas. E aí nós vamos ter a responsabilidade de votar num próximo presidente da República. E eu quero lembrar para os ouvintes da Super que o próximo candidato, seja lá qual for, vai ter que tomar providências impopulares. Ele vai ter que chamar os governadores nos primeiros 6 meses e falar, olha aqui, nós vamos ter que cortar isso, acertar isso e vamos fazer aquilo. Ele vai ter que mexer numa classe privilegiada, uma classe de juízes, ele vai ter que mexer numa classe de promotores, ele vai ter que mexer na própria classe política, ele vai ter que mexer nas grandes fortunas. Não é só mexer naquele pobre, no mais humilde, naquele trabalhador, não. Ele vai ter que mexer num geral. E são medidas impopulares que vão ter que ser tomadas, porque senão o Brasil fica ingovernável e todo mundo sabe disso. Nós estamos na UTI, o Brasil está na UTI, o estado de Minas já está na UTI há muito tempo. Então, se não tiver uma mexida muito grande, Sapia, você pode ter certeza absoluta que o próximo presidente não vai ter vara de condão para chegar e falar está resolvido. Não, ele vai ter que tomar providência ao lado dos governadores, sem politicagem, fazer uma coisa séria e uma coisa certa para mudar esse Brasil, para a gente continuar, para a gente voltar a fazer o Brasil crescer, porque o Brasil precisa e nós temos que dar a nossa contribuição. E quando eleitor, nós temos que votar, dar um bom Congresso, votar em bons deputados, votar em bons senadores, para que possa ajudar o presidente da República, o governador de Minas a fazer um bom mandato. Não adianta só votar. O problema do eleitor é que ele só vota. Ele vota e 3 meses depois ele esquece quem ele votou. Eu acho que o eleitor do Alencar da Silveira e o meu eleitor, e a minha eleição, quando eu comecei em Belo Horizonte com 3.014 votos, na última eleição nós tivemos quase 80 mil votos, é porque o meu eleitor acompanha o meu mandato, ele participa do meu mandato, ele cobra, e por cobrar, eu acho que é por isso que a gente vem crescendo a cada eleição. Eu acho que eu sou um devedor dessa população que me elegeu e me elege como deputado estadual. E eu acho que sempre falo que o político não pode trabalhar só de eleição, só em época de eleição. E cabe sim o eleitor a cobrar do seu deputado, seja ele quem for, participar da vida política, não é só votar, ele tem que participar também. E cabe isso no Brasil. Nós temos que começar a mudar os costumes de cada cidade nossa, de cada bairro, dentro da nossa casa. Vamos dar um exemplo para esse Brasil, porque com trabalho, regaçando a manga, pegando pesado, mostrando que a gente pode fazer um Brasil novo. Eu ainda acredito que nós temos que ter jeito, porque se eu não acreditasse, estou com 30 anos de vida pública,
tá na hora de parar. Você já pode parar com 30 anos. Eu acho que eu ainda acredito que nós podemos fazer e dar nossa opinião. Não pode parar, não, porque o senhor é jornalista, o senhor toma o meu lugar, que o senhor fala muito. Falando do seu mandato, a gente recebeu a informação de que o senhor está querendo abrir uma CPI por causa desse concurso aí dos professores que teve agora recentemente e que foi uma bagunça, né? Pra gente falar de uma forma bem popular, muitos problemas, candidatos reclamando em relação ao processo. O senhor vai abrir essa CPI realmente? Já conseguiu as assinaturas necessárias? Nós estamos buscando assinaturas na Assembleia. Eu acho que o que a FUMARC fez é um absurdo. Nós tivemos reclamações e eu acho que a reclamação ainda aumentou por causa da rede social. A Assembleia recebeu no seu site, os deputados receberam nos seus gabinetes, eu recebi mais de 2.000 reclamações, foram 16 mil vagas e ninguém está satisfeito com esse concurso. Eu acho que foram tantas as reclamações que cabe à Assembleia de Minas hoje analisar, porque nós estamos ali para fiscalizar e para fazer leis. E essa fiscalização tem que ter. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu estou pedindo uma CPI sem participar dela. O Alencar está pedindo a CPI para fazer palanque político, porque ele vai chegar e vai dizer, não, eu como sou secretário da Assembleia Legislativa, né? Eu não posso participar de uma CPI, então eu peço a abertura dela e eu tenho certeza que nós vamos ter colegas que estarão levando essa CPI para frente e estarão mostrando que essa fiscalização tem que ser feita. Não pode ficar do jeito que está e a insatisfação de um concurso público desta natureza é geral. Deputado, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eleições estaduais. O partido do senhor, o PDT, como eu disse, para presidente da República tem um candidato, mas para o governo do estado, o PDT tem um pré-candidato ou deve apoiar algum desses pré-candidatos já anunciados? Nós temos candidatos, se tiver necessidade, o presidente do partido, o Marerige, ele será candidato a governo, para ter um palanque, o Ciro, em Minas Gerais. Nós estamos conversando, o PDT vai conversar. O PDT é um grande partido, um partido que sempre mostrou o porquê, e o porquê é partido político, o porquê ele faz por onde. É um PDT de Brizola, é um PDT de Darcy Ribeiro, é um PDT que ainda tem que ter aí um nome para se colocar. Ou nós vamos apoiar, ou se necessário, nós vamos colocar o presidente Mareringer será candidato ao governo de Minas, justamente para abertura desse palanque aqui em Minas para o presidente Ciro Gomes. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, pela sua participação aqui no Café com Política. Um abraço para você, para o Sapia, e muito obrigado a você e a Delma por nos atender. Eu acho o seguinte, o Brasil tem jeito, cabe nós fazermos a nossa parte.